A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que faz essa apresentação. Amém? Bom, meus irmãos, nós estamos hoje no nosso segundo estudo, nosso segundo áudio, a Arca de Deus. Você compreendeu bastante ontem, não compreendeu? Então tá. Então hoje nós vamos falar mais um pouquinho, né? O tema é a Arca de Deus, baseada em 2 Samuel, vamos lá? 2 Samuel, no seu capítulo 6, meus irmãos. 2 Samuel, no seu capítulo 6, no verso 10 e 11, que diz assim, olha só. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-Edom, o Gitita. Versículo 11, olha só. Do 10 ao 12, né? Vamos lá no versículo 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o Gitita, 3 meses. Abençoou o Senhor a Obed-Edom em toda a sua casa. Versículo 12. Então avisaram a Davi dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria. Esse texto que nós lemos deixa claro que Davi deixou a arca 3 meses na casa de Obed-Edom. Repita comigo, a arca de Deus ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. Mas o porquê ficou 3 meses lá, né? Porque houve um episódio, meus irmãos, um episódio muito lastimável, né? Deus teve que exterminar, matar uma pessoa, né? Porque houve uns erros. Ah, mas Deus é cruel. Não vamos entrar nesse mérito não, porque se Deus fosse cruel, você nem respirando estaria, né? Ele poderia tomar o ar para cima, voltar o ar dele, porque você peca, você erra, mas não, ele é misericordioso. Aqui é um caso isolado e é uma outra história. Porém, Davi percebeu que a maneira que eles estavam carregando a arca era errada. Tá entendendo? E por eles carregarem a arca erroneamente, trouxe então uma punição. Agora Davi, percebendo isso, ele deixa a arca na casa de um homem chamado Obed, que morava em Edom. Ali, aquela arca abençoou a casa dele. Os 3 meses que a arca ficou lá, abençoou a casa dele. Ora, não era a arca que estava na casa de Obed, mas era a presença de Deus que estava na casa de Obed. Por quê? Porque estava a representação do Pai, que é a palavra, não foi o que nós aprendemos ontem? A arca tinha as 2 tábuas da lei, que era a palavra de Deus. A arca tinha o maná que desceu do céu, que representava o pão que desceu do céu, Jesus. A arca tinha o cajado de Arão, a vara de Arão, que representava milagre, o Espírito Santo. Porém, os 3 estavam ali juntamente na casa de Obed. E a casa de Obed foi abençoada muitíssimo. Davi, então, pensou assim, o furor de Deus passou. Vou lá e busco a arca. Agora Davi traz a presença de Deus. Conhecemos o hino, né, que fala sobre Davi. Davi, ele só queria a presença de Deus. E é verdade, meus irmãos. Ter a presença de Deus vale tudo nessa terra. Por quê? Porque se você descobrir que a presença de Deus está com você, nada vai dar errado, nada dificulta na sua vida. Então, eu quero que você viaje comigo, examine comigo alguns versículos, né? Vamos dar uma olhadinha em Josué 1. Vamos lá, no comecinho da Bíblia, você vai encontrar o Pentateuco. O que é Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Isso, mesmo que Moisés não nasceu em Gênesis, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus a escrever aquilo que ele nem era nascido, o Gênesis, né? Então, os 5 primeiros livros da Bíblia se chama Pentateuco, amém? Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros, mas nós não temos nada com os 5 primeiros livros. Terminando o Deuteronômio, você vai encontrar Josué. Por que Josué? Porque o livro de Josué, ele pega a sequência de quando Moisés morre
em Deuteronômio, né? E aí ele dá o seu seguidor. Quem é o seu seguidor? Josué, que agora vai continuar levando o povo, guiando o povo. Então quem foi que guiou o povo depois de Moisés? O sucessor de Moisés foi Josué. Deu para entender? Agora, em Josué capítulo 1, verso 6 diz assim, ó: esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Olha só, então Josué 1,6 diz que ele levaria o povo para a terra prometida. Qual terra é essa? É a famosa Jericó, tá entendendo? E somente com a arca de Deus daria para derrubar aquela terra, né? Dá um pulinho comigo agora em 1 Crônicas, vamos lá. 1 Crônicas, no seu capítulo 15, vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 2. O que é crônica? São histórias, né? Era uma coleção de histórias do rei. Se escrevia tudo o que acontecia no reinado. Isso é uma crônica, né? Então vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 15, o verso 2, ó. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca de Deus e para servirem eternamente. Então, somente os levitas poderiam carregar. Davi proibiu alguém tocar na arca, tá entendendo? Essa é a questão. A não ser os levitas, só os levitas podiam tocar. Mas os filisteus, eles acabam, meus irmãos, provocando o povo de Israel, quando o povo de Israel está sem a arca. Para quê? Para tirar essa bênção do meio deles. A arca de Deus representa a presença. Se a presença está, você vence. Se a presença de Deus estiver com você, não tem doença, não tem brigas, não tem contendas, não tem nada que pode atrapalhar. Por quê? A presença anda com você. Aí o pastor Alex te faz uma pergunta. Você vai trabalhar, você vai com a presença? Quando você volta, você vem com a presença? Você sente vergonha quando você peca e a presença está do seu lado? Ou a presença, ó, já sumiu? Então tenta entender que a presença de Deus, ela não pode de maneira alguma, sair de perto de você. Tá entendendo? Agora, meus irmãos, quando a arca de Deus, que representa a presença, está com você, você pode vencer como Israel vencia. Só que nós vamos entender aqui que mais para frente acontece uma coisa diferente aí. Olha só, Uza morre por tocá-la. A arca agora fica na casa de Obed-Edom. E aí quando eles trazem a arca, a cidade toda se alegra. Então entendemos aqui que a arca de Deus, ela tinha um poder imenso, tanto para o bem como para o mal. Por exemplo, ela poderia trazer maldições contra as pessoas. Por quê? Porque quando a arca de Deus ficou na casa dos filisteus, eles colocaram o deus Dagom de frente da arca, e todos os dias o deus Dagom estava caído diante da arca. Com isso, meus irmãos, depois o Senhor, porque eles abusaram do castigo que Deus estava colocando sobre Israel, os filisteus abusaram. Aí Deus começou a trazer úlceras e um monte de doenças sobre eles. Agora, a arca de Deus, na mão errada, causa coisas ruins. Por quê? As pessoas não estão prontas para receber a arca de Deus. Agora, essa arca de Deus, eu faço uma pergunta para você. Aonde está ela? Porque os tempos passaram. E não há nenhum museu no mundo que possui a arca de Deus. Então, se a arca de Deus não é mais a mesma, não está mais com ninguém, aonde está a arca de Deus? Se é a presença de Deus, aonde está a presença de Deus? É complicado, né? A pessoa quer andar com a presença. Mas será que ele tem essas três coisas? Ele segue a palavra? Se ele vive a palavra, Deus está com ele. Se ele se alimenta de Jesus, Jesus está com ele. E se ele pratica fazer a obra de Deus, os milagres acontecem. O Espírito Santo está com ele. Portanto, a arca de Deus
tem que estar ali. A presença de Deus tem que estar ali. Aí o pastor Alex agora chama a sua atenção. Está fora do prumo? Vem buscar a arca de Deus. Porque ela está desaparecida. Mas no próximo estudo, nós vamos descobrir aonde está a arca de Deus. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.